quero deixar claro aqui, a minha crítica é a mesma desde a Lava Jato. Quando apareceu a Vaza Jato, em que o Sérgio Moro trocava mensagens com o Ministério Público, e o Ministério Público é parte. Sendo parte, o Código de Processo Penal diz que é suspeito. Eu falei, isso vai dar merda. E deu. Então eu não estou fazendo defesa de Bolsonaro, não estou fazendo defesa de golpe, não estou fazendo defesa de direita ou de esquerda, eu estou fazendo defesa do direito. Eles nem mencionam, sequer mencionam, a questão do impedimento do Alexandre de Moraes. Porque, para mim, a potencial vítima de um atentado é suspeita para julgar um caso. Você imagina, vamos lá, vamos voltar para o exemplo do síndico. Né? Eu tentei matar o meu síndico, aí sou descoberto, não consigo, aí eu chego lá no tribunal para ser julgado, o juiz é o síndico. Pois é. O juiz é o síndico. O que se inaugurou no Brasil, e fizeram uma ginástica nesse final de semana para dizer por que no caso do Clezão ele foi impedido de julgar os embargos com o plenário e por que nesse ele não é. Nesse ele não é porque ele não está na capa dos autos. Entendeu? Entendeu? É só não constar ele na capa dos autos que ele não é. Tá tudo certo. Então é mentira. Ah, mas não, ele não chegou a morrer. Ah, então não teve atentado? Ah, ele não chegou a ser ferido. Então não teve atentado? A vida dele não correu risco. E não corre mais. Então não teve atentado. Porque senão ele poderia ter até assistente técnico, ele poderia ingressar no processo. Mas não como juiz, como parte interessada na solução do delito. Mas ninguém fez isso. E ninguém fala disso. O STF vai lá, dá uma desculpa esfarrapada e todo mundo tem que engolir esse verdugo invisível. Tem que engolir por inteiro esse verdugo invisível. E mais uma coisa, muita gente fala assim, defendendo o Bolsonaro. Não estou defendendo o Bolsonaro, eu quero deixar claro aqui, a minha crítica é a mesma desde a Lava Jato. Quando apareceu, antes de aparecer, né, a Vaza Jato, em que o Sérgio Moro trocava mensagens com o Ministério Público, e o Ministério Público é parte. Sendo parte, o Código de Processo Penal diz que é suspeito. Eu falei, isso vai dar merda. E deu. E deu. Mas o Sérgio Moro, ele tinha também por hábito maltratar os advogados na Lava Jato. E eu falava, cadê a OAB? Então, desde essa época. Então, eu não estou fazendo defesa de Bolsonaro, não estou fazendo defesa de golpe, não estou fazendo defesa de direita ou de esquerda, eu estou fazendo defesa do direito. É isso aí. Única e exclusivamente. E parece que a OAB já se esqueceu do direito faz tempo, né, professor? Pave, eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu sou um cidadão. E como cidadão eu me preocupo até com o ponto de partida que você e o doutor Tucho apresentaram aqui, quando falaram da questão institucional. Ora, uma instituição, observando a perspectiva da filosofia e das ciências sociais, ela é apenas uma regra de conduta. Por isso que você não consegue ver o institucional se você não respeitar o direito. Porque o direito ele estabelece as regras de conduta. Existem as regras de conduta informais, que nem por isso deixam de ser instituições. Mas a instituição, o institucional, ele só se realiza se você respeita o direito. Pelo menos eu posso estar enganado. Mas foi assim que eu aprendi com os grandes mestres que o Brasil já teve. Não com isso que a gente encontra hoje nas universidades, que são aqueles discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos que não conseguem entender quase nada e geram, por exemplo, autoridades desse nível que nós temos. Aí eu caio na questão da OAB. Eu nem me preocupo que a OAB ela seja uma instituição que trate ou tente ser uma liderança da sociedade ou corporifique uma voz da sociedade. A minha preocupação com a OAB é que ela cumpra pelo menos o papel diante daqueles que a compõem, que são os operadores de direito, que são os advogados. É apenas isso que eu gostaria. E aí me incomoda quando eu vejo um presidente da OAB e diz assim, não, nós temos que verificar as prerrogativas, nós temos que verificar o direito, tem que ser respeitado, tem que ter o devido processo legal. Isso depois de 500 anos de história. Porque, com todo respeito, se nós pegarmos os erros que estão sendo cometidos aqui, foram cometidos antes até da descoberta do Brasil. É o abuso em que a força está se impondo em relação ao direito, porque é o que nós estamos vendo. E aí ele vem e apresenta isso. Eu gostaria, pelo menos, que ele falasse o seguinte, eu quero que não faça mais qualquer ação para impedir que os advogados de defesa tenham acesso aos autos.
Simplesmente o juiz pega e diz assim, o senhor é advogado de quem? Praticamente nós estamos vivendo a situação dos anos 30. O senhor é advogado de quem? Não, esse daí, ele não é cristão, ele não é ariano, ele é daquele povo. Então eles são ratos, então você não tem direito, porque você não tem direito de estar tendo acesso, porque rato não tem direito. Era assim que eles falavam lá, e é praticamente assim que eles tratam todos aqueles que são os cidadãos comuns. Essa gente. E detalhe, essa gente de sangue vermelho, não, porque eles também não têm sangue azul. Eles não têm sangue verde, talvez não tenham nem sangue, porque eles colocam como se fosse uma condição inferior de vida. E aí é apenas isso que eu gostaria, que a OAB, ela assuma o seu papel diante dos seus. Não precisa nem ser diante da sociedade brasileira e nem diante do direito. Se ela pelo menos for reivindicar os direitos que cabem aos seus advogados, ela já estaria colocando o dedo na cara daqueles que abusam de autoridade e aqueles que não permitem o verdadeiro desempenho do processo legal no Brasil. É isso que eu gostaria. Sabe o que me parece? Me parece o seguinte, porque a OAB virou um balcão de negócio. Então não interessa você entrar em rota de colisão com quem está no poder. Quer dizer, dane-se, as favas com o advogado que não é marido, que não é esposa, que não é filho, que não é filha, que não é sobrinho, que não é amante de ministro ou desembargador. Porque esses podem, hoje, advogar com prejuízo de todos os outros advogados da face da terra. Dane-se o advogado que tem o direito de defesa totalmente avacalhado e aniquilado nesses casos em que não há mais direito de defesa. Sabe para que você vê a OAB, professor? Eles estão preocupados porque eles têm a indicação de desembargador do trabalho, desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados, desembargador federal, ministro do STJ, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, uma vaga no Conselho Nacional de Justiça, a indicação da vaga do Conselho Nacional do Ministério Público, uma vaga na Associação, na Agência Nacional de Proteção de Dados e no Conselho Nacional de Política de Proteção de Dados. Então a OAB sempre tem uma vaga ali. Pave, só 2 frases. O problema é que o grosso da advocacia, o grosso das partes que compõem a OAB não são esse é o mínimo. Isso é um pequeno pedaço. Isso aí é essa multidão de indivíduos que não têm esses privilégios é que compõem. E tem um detalhe, cedo ou tarde, eles vão sucumbir diante do fato de não terem respeitado os seus. E os seus são a grande maioria. Exato, mas a OAB virou um Senado. Virou um Senado. Você está lá, ele não tem a emenda da advocacia, mas você recebe de todos os advogados, os estados mandam um dinheirão para o federal, e os estados e o federal, eles têm essa moeda de troca. Olha, ou você anda bonito, porque são aquela minoria, são uma minoria, não são a maioria dos advogados. É uma casta privilegiada que tem moedas que podem ganhar muito dinheiro. Existem denúncias. A gente viu essas denúncias do Mato Grosso. Foi no Mato Grosso, Goiânia, alguma coisa assim? Mato Grosso. No Mato Grosso. Você quer ser desembargador? Custa tanto. Você quer ser ministro? Custa tanto. Fora que eles disseram que talvez tivesse um membro do STF envolvido e eles não publicizaram o nome, porque segundo eles era só investigação e não deram o nome a isso. Exatamente. Mas aí com o Bolsonaro... Os que estão investigados agora, os oficiais, todos foram jogados no lixo. O relatório da PF em relação a esse caso de suposto golpe, tal golpe, ele era sigiloso, né? Então como é que o STF já está dando pareceres de que ele achou bom ou não o relatório? Ô, Pavi, você tocou num fato importante, que é muito importante dizer isso. Não há um viés político nessas posições. Quer dizer, tal qual eu fui um combatente das posições de Sérgio Moro na época da Lava Jato. Exato. E quem era combatente? E a gente era comunista. Claro, hoje era a gente é fascista. Era pró-Lula, porque o objetivo era o direito. E assim a gente vai, eu era comunista, agora eu sou fascista. Lógico. Na verdade, eu só sou jurista. Só queremos o direito, mais nada. Até porque, Pavi, hoje, né, essa deturpação do direito que interessa para a esquerda, amanhã vai se virar contra ela. Exatamente. Né? Vai deixando o monstro crescer, sabe onde vai acabar Porque isso. o Lula também foi indiciado. Sim. Isso. Mas não foi tentativa, né? A gente sabe. É que não foi tentativa. O pau que bate em Chico não bate em Francisco. O pau que bate em Francisco não bate em Chico Buarque, assim vai. Opa, Bibi, rapidamente, assim, quando eu vi essa notícia, até pareceu uma boa notícia. Puxa, a OAB acordou, né? Até me lembrou aquela capa da revista The Economist que constatou agora, com 2 anos de atraso, que o Brasil tá errado na política fiscal, que o Lula tá errado, né? Demorou 2 anos, né? Então a OAB acordou, ok. Só que eu tenho uma má notícia para dar. Cortou. Porque a nota da OAB não
tem esse objetivo que a gente está debatendo aqui. Porque esse não foi a mensagem principal. Eu estava olhando aqui no site, a nota da OAB começa repudiando os atos de violência, a polarização no Brasil. Só no 3º parágrafo que ela fala isso. Então dá a impressão de que a OAB acordou e emitiu uma nota dura. Precisamos respeitar o dever. Não, está no 3º parágrafo. Ela não tem intenção nenhuma de tocar no assunto, não deu nome de juiz, de ministro, não citou ninguém. É uma nota covarde, frouxa, que não leva a lugar nenhum. É um absurdo. E eles, nessa mesma nota, eles também falam que as lideranças políticas não podem inflar os seus discursos. E eles começam com isso. Para propagar o ódio, aquela coisa toda. Enfim, o OAB sendo a OAB. A OAB sendo a OAB. Só serve para quê? O tampão. Quando falam a OAB está tão irrelevante, vão me pôr no Conselho de Ética de novo. Porque você sabe que agora eles também... Não, então não faz a piada. O TED agora, ele abre processos ex officio da instituição contra o advogado que fala mal da OAB. Sabia? Poxa. Pois é. Exatamente isso. Então não faz a piada, vamos Virou para o próximo. moda no Brasil, virou moda. Ditador tendo a OAB. Agora, então primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.